Olá, boa noite, um abraço especial a você que está ligado no Facebook. Sidney Santos, nós estamos ao vivo para essa mesa redonda da Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Hoje, uma segunda-feira, onde temos a notícia boa para o Altos e uma notícia triste para a equipe do Parnaíba. O Parnaíba que ontem perdeu para a equipe do CSA pelo placar de 3-0 e deu adeus à competição. E o time do Altos conquistou mais uma vitória. São 7 vitórias e um empate dentro desse Brasileirão da Série D e agora tem como adversário a equipe do CSA. Só lembrando, o primeiro jogo vai ser em Alagoas. Muitos dos nossos colegas falaram que o jogo vai acontecer aqui em Teresina. Não é. O primeiro jogo em Alagoas, dia 14. E a outra notícia, eu vou considerar boa, o empate do River contra o América de Natal ontem, lá no Rio Grande do Norte. O River tomou um gol, 2 minutos depois, empatou a partida. Na nossa mesa redonda, a nossa equipe forte, Chico Costa e Jota Araújo. Eu começo agora aqui com o Chico, já que o Jota continua ali na produção. Chico Costa, um final de semana produtivo, um final de semana positivo para o nosso futebol, apesar da desclassificação do Parnaíba. Boa noite. Boa noite, Cid. Um abraço aos amigos do Facebook. Um final de semana, eu digo, produtivo, né? A classificação do Altos para a terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, a maneira como o Altos está jogando, como o Altos está ganhando, como os resultados estão surgindo. Poderia até ter goleado, né, a equipe do América de Pernambuco, mas houve a infelicidade dos atacantes, o Gênesis em 2 oportunidades e o Manuel em uma outra. Mas o 2-0 ficou de bom tamanho. O empate do River foi bom. Se conseguir na próxima rodada somar pontos, melhor ainda, porque depois vai ter 2 jogos em casa. E é muito temerosa a posição do River ainda, mas eu digo que ter terminado fora do Z2 foi bom para a equipe do River Atlético Clube, como foi bom também aquela reação do Fortaleza no jogo contra o Confiança, quando perdia de 2-0. Então, eu torço para que o River some pontos contra o Clube do Remo, consiga ganhar os 2 jogos que vai fazer em Teresina, né, para depois sair e voltar para definir uma classificação. Então, Sidney, foi um final de semana que podemos aqui afirmar produtivo para o futebol do estado do Piauí. No resumo, e começando a nossa mesa redonda, Chico Costa, Série D do Campeonato Brasileiro. Como você viu a desclassificação do Parnaíba? No jogo de Parnaíba, quando perdeu de 2-1 para o CSA. Ali foi desenhada a eliminação, né, do Tubarão da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas no todo, né, houve uma evolução. A gente pode dizer hoje que estamos saindo de uma competição, saiu para um time tradicional de massa no Nordeste. A prova é que a melhor média de público é do CSA, e por isso eu digo que o Parnaíba saiu para um grande time, não saiu para qualquer time como nós saíamos antes, né? Antes nós não passávamos da primeira fase. Hoje não, a gente avança. Certo. Agora, Chico, eu queria tocar num assunto. Nós assistimos os jogos, olha, melhor dizendo, os jogos não, os gols do jogo Parnaíba e CSA, lá em Parnaíba, quando a defesa do Parnaíba entregou o ouro, chamado ouro no futebol. E ontem, lá em Alagoas, foi o goleiro. O goleiro entregou os 3 jogos. O que aconteceu? É algo estranho. Como é que a tua defesa entrega o primeiro jogo e depois o teu goleiro entrega os 3 gols? Falha do goleiro Fábio. E um grande goleiro, né? Um grande goleiro. A maneira como ele tomou um gol lá e a bola bateu nele, ela sobrou, né? Caiu para ele e aí ele foi tentar o domínio e já o atacante estava lá fazendo o gol. Então, assim, não sei se facilitar, eu não diria aqui que o goleiro facilitou, mas ele foi infeliz, né? O goleiro do Parnaíba nos gols que tomou no jogo de ontem lá no Rei Pelé. Rei Pelé agora está fora, joga contra o CSA. Aonde que eu quero chegar? Por que eu citei as falhas da defesa do Parnaíba e do goleiro Fábio no jogo de ontem? Eu acho que o time do CSA não tem forças para segurar a equipe do Altos, que conquistou brilhantemente a sua classificação para a próxima fase. Mas é um adversário que tem que ter cautela com ele, Sidney. Pelo nome e pela tradição. É um adversário que tem que ter cautela, é um adversário que já jogou brasileiros, que já teve em divisão mais expressiva, um time acostumado a ganhar título, teve o seu momento ruim no futebol alagoano,
mas é um time que tem um grande treinador, que conhece, que já ganhou a Copa do Nordeste, é um time que tem jogadores experientes, então o Altos tem que ter muita cautela, como diz o Nivaldo Lancuna, pé no chão. Passou um jogo, você já tem que pensar no outro. Embora o treinador do Altos tenha dito de que o CSA não é esse bicho-papão, eu também entendo que não é um bicho-papão, mas é um time de maior expressão, mais experiente, e por isso o Altos tem que ter cautela, tem que buscar o resultado lá, como tem feito até agora no campeonato, para depois decidir em casa. Eu acho que o Altos tem toda credibilidade, tem toda a certificação para passar para a próxima fase, para ir para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí depois buscar o acesso para a Série C. Agora ele vai ter que ter cautela, ele não pode estar aí já dizendo que oba-oba, que vai passar pelo CSA, porque vai decidir aqui. Primeiro busca-se o resultado lá para depois se definir aqui. Tá certo. Deixa agora ir para o resumo aqui da rodada do final de semana da Série C e da Série D com o Jota Araújo. Jota, como é que você viu o final de semana para o futebol piauiense, quando o Parnaíba foi desclassificado por erros do próprio Parnaíba, a classificação por méritos da equipe do Altos, que poderia golear até de 5, com 3 gols reais perdidos pelo ataque da equipe do Altos, e o empate, que eu volto a repetir, que eu vi de forma positiva do River lá em Natal. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, galera do Facebook. Eu posso ponderar em 3 situações distintas. O Parnaíba perdeu a eliminação, não foi no Repelé, foi aqui no Pedro Lelaf. Perdeu quando perdeu em casa por 2-1, quando não era para perder, em erros grotescos da defesa parnaibana aqui e não do goleiro Fábio lá em Maceió. Lá complementou, mas o erro maior foi da defesa, um lance do Gilmar Bahia e do Marcos Gasolina, que resultou no segundo gol. Altos não foi novidade, mais um bom resultado. Agora, a gente costuma dizer, agora é que começa o Campeonato Brasileiro da Série D para valer, com esse novo regulamento. É hora de saber quem tem garrafa para vender. E o Altos está sabendo jogar a Série D, devido ao bom momento que fez na primeira fase, sendo o primeiro do grupo, fazendo nos 2 jogos contra o América. Concordo, poderia ser um placar mais elástico se não fossem os gols perdidos da equipe altoense no primeiro tempo, poderia ser um placar mais dilatado. E o empate, apesar do time permanecer no Z2, na zona do rebaixamento, o River é outro. É outro River na Série D, na Série C do Brasileiro. Enche de moral, enche de ânimo para esse jogo importante contra o Remo. É uma decisão, o Remo que está no G4, mas respira porque não pode tropeçar em casa, como tropeçou para o Asa, tropeçou para outras equipes e tem que fazer o resultado. E o River vai mais animado para esse confronto sábado no Mangueirão. Agora, eu vou puxar um tema aqui, Chico, em relação, Chico e Jotinha, e você que está ligado através do Facebook Sidney Santos, público. Eu não sei por que demoram tanto para liberar um borderô. No jogo do CSA foi liberado o borderô, no jogo do River contra o América foi liberado, mas o público foi pequeno lá no estádio Lindolfo Monteiro, Chico, e ninguém soube o público em renda. Por que demora tanto, Chico, na tua opinião? A responsabilidade, o presidente da federação já tem dito isso, né? A responsabilidade é do clube. Hoje à tarde saiu, né? O borderô completo, né? O borderô completo. Agora eu acho que deveria sair no campo, né? Lá no local do jogo. Igual como acontece nos outros estádios. No local do jogo, mas dessa demora, eu não sei o porquê, Sidney, mas isso é uma responsabilidade de cada clube. Lá nos jogos do River, nos jogos do Altos, né? Pelo menos é o que a Federação de Futebol do Piauí informa. Pode ter problema em relação ao estatuto do torcedor, se o torcedor reclamar, será? Há algo nesse sentido? Claro, o estatuto está para ser cumprido, embora ele não é cumprido, né, no futebol do Brasil, não é no futebol do Piauí, é no futebol brasileiro. Pouca coisa do estatuto do torcedor é cumprido. Primeiro ponto, segurança. Segurança do torcedor. É falho demais, né, o estatuto nesse sentido. Você não vê em Maracanã, em Morumbi, nas arenas, você que vê a televisão mostrando aí ato de vandalismo. Né? Ato de vandalismo por parte de alguns torcedores, mas o estatuto ser cumprido naquilo que ele está lá, que é para ser cumprido, não é. Estatuto não é cumprido e, claro, o torcedor nunca está público em renda. Você já tem, já tinha? Tá aqui a renda divulgada em primeira mão pela gente, viu? Eu postei no WhatsApp, ninguém sabia direito. Mas a renda de Altos e América, R$ 12.720, para um público pagante de 748. Ainda por cima a gente especificou, não pagante 156, foram dadas sem cortesia, 115 pessoas em serviço.
dando um total de 1.119 pessoas no Lindolfo Monteiro. Que, diga-se de passagem, já melhorou muito. Já melhorou muito, apesar do alto número de não pagantes, é bom que especificar isso, não pagantes em serviço e as cortesias que são dadas pelo clube, é preciso especificar cada caso, os não pagantes ex-atletas, os árbitros quando estão de folga, em serviço policiais militares, imprensa esportiva e as cortesias que a diretoria do clube dá para quem quiser. É preciso entender isso, mas que já melhorou muito. O público no Lindolfo Monteiro, no caso do jogo do Altos contra o América, melhorou. E eu acredito que a tendência é aumentar, mas que, de preferência, estão pagando ingresso para o jogo contra o CSA. É verdade, que é o jogo decisivo contra o CSA aqui em Teresina. Deixa eu mandar aqui um abraço aos nossos amigos acompanhando ao vivo aqui através do Facebook. Sidney Santos, o Zé Filho está ligado aqui no nosso vivo. O Deusdete Faria, alô Deusdete, um abraço. Ele está tudo em festa, hein? O professor Frank Rinaldo, torcedor do Galo. O Tiaguinho Silva, alô Tiaguinho, aquele abraço. E o Gerson Passos, acompanhando aqui o nosso vivo. Deixa eu entregar aqui para o nosso produtor e cinegrafista Elsney Santos. Chico Costa, só para fecharmos o assunto, Série D do Campeonato Brasileiro. Trabalho os pés no chão da equipe do Altos, mas ontem a crônica esportiva, durante a coletiva com o técnico Nivaldo Lancuna, fez a seguinte pergunta: houve salto alto na equipe do Altos contra a equipe do América pela valorização de bolas, até mesmo de gols perdidos? Tu viu isso? Tu achou também que houve o famoso salto alto do Altos? Eu confesso que não achei isso, não. Salto alto eu não diria, né? Mas eu acho que o Nivaldo Lancuna é um treinador experiente e ele percebeu e ele vai corrigir, né? O Manuel está conduzindo muito a bola. Em alguns momentos ele exagerou no jogo contra o América ontem. E eu diria que ele jogar mais simples, ele pode ser mais produtivo. É o artilheiro, sabe fazer gols, mas ontem ele, quando tinha posse de bola, ele poderia ter colocado para o companheiro, e em alguns momentos, em algumas jogadas, ele não fez isso. Eu diria que é para ser corrigida aquela situação por parte do técnico Nivaldo Lancuna. Tá certo. Agora, a gente fala sempre do Manuel, fala do Gênesis. Eu não sei se o Tiaguinho que está ao vivo conosco é o Tiaguinho lateral. Se for o Tiaguinho lateral, um abraço especial, Tiaguinho, e você é o cara. Porque a gente está falando do Emanuel, do Gênesis, que tem artilharia pela frente, mas o Tiaguinho está mandando bem na artilharia também. Muito bem no time do Altos, muito bem jogando pela ala esquerda, joga, às vezes vem para o meio, chega, chuta, define, fez gols, né? A maneira como ele joga. No esquema tático, montado pelo técnico Nivaldo Lancuna, está permitindo ele jogar daquela maneira. Então, Tiaguinho, continue assim, trabalhando forte, né? Que você está, assim, se destacando nessa equipe vitoriosa do Altos. Beleza, então. J. Araújo, dentro da Série D, a equipe do Altos, o que você achou desse jogo de ontem, quando a imprensa achou que o time do Altos valorizou demais, entrou no clima do já ganhou, vai ganhar fácil, teve salto alto, enfim, qual é a tua opinião? Eu sei que eu fui criticado disso, vai ser 2-0 para o Altos. Alguns companheiros de imprensa me criticaram, pô, tá sendo econômico. Eu digo, não. O América, claro, o América foi muito aquém do América que a gente imaginava nos dois confrontos. É bom que se diga isso. O Altos teve um turbilhão de chances no primeiro tempo, só aproveitou nos acréscimos. No segundo tempo, a mesma coisa, criou oportunidades o Altos, só fez uma com o Thiaguinho. Salto alto, eu diria, bem dilatado? Poderia, seria maravilhoso para até enriquecer o ataque altoense no campeonato. Eu não diria que foi salto alto, não. Faltou tranquilidade em alguns momentos na hora de concluir a gol. Para mim, eu penso assim. Beleza, então. Agora vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro, falar da equipe do River, que ontem, na minha opinião, o River teve fez um partidaço contra a equipe do América de Natal. Mandaram para mim, Chico, os melhores momentos do jogo, mas mandaram os melhores momentos editados, só com os melhores momentos do América, como sempre, que é brincadeira, por isso que eu nem exibi hoje, sou bem sincero, nem exibi, porque eu acho legal quando você manda um material profissional, que eu tenho certeza que não foi um jogo de ataque contra a defesa, porque se fosse o Roberto Dias, que estreou ontem na equipe do River, estreou bem, marcando o gol de empate da equipe do River. Enfim, Chico, o River conquistou um resultado positivo, fez o dever de casa, que é empatar fora, mas infelizmente com o resultado do Confiança não conseguiu sair da zona de rebaixamento. Olha, Sidney, o time tricolor, eu comentava agora há pouco na saída da Federação de Futebol do Piauí com alguns colegas, que ele vive uma situação preocupante, né? Porque a temeridade do River, ao término dessa fase de classificação, ele não conseguir estar pontuando ali de sexto para quinto lugar, né?
Eu torço para que, se ele não conseguir embalar, subir, chegar no G4, que ele fique naquela zona, né, sétimo, quinto, que ele não vá jogar a última rodada dependendo de resultados para terminar fora do Z2. Para terminar fora do Z2. Ontem você viu, quando terminou o jogo com o América 1-1, o River está fora. Aí, de repente, o Confiança foi jogar em Fortaleza contra o líder, um time que vinha de classificação na Copa do Brasil no meio de semana, motivado, né? Motivado, pega um Confiança e toma 2-0. Para você ver o que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Confiança deu uma melhorada. Confiança deu uma melhorada, ganhou do Asa, né? Você viu que o Cascata jogou muito, é um time diferente o Confiança. Então a minha preocupação é o River, né, nos jogos de Teresina. O River somar ponto. Por quê? Porque se o River não conseguir, nos jogos que vai fazer ainda no Estádio Albertão, o River fez 2 jogos nesse retorno, tem 7 jogos para fazer. Vai fazer mais um fora contra o Clube do Remo, é um jogo complicado. Né? O Remo vai jogar em casa no Mangueirão com apoio da sua torcida, precisando ganhar para se manter ali, né, naquela posição. Se conseguir empatar de bom tamanho, e aí depois ele tem que ganhar os 2 jogos em Teresina. O River não pode mais pensar em perder pontos jogando no Estádio Albertão, jogando em Teresina. Não pode. Porque se isso acontecer, o River fica fadado a voltar para a Série D. Então, o time que o Vica montou, ajustou o time do River, as contratações, faz com que a gente acredite que o River ele possa, já contra o Clube do Remo, fazer um jogo mais perfeito, né, conseguir fazer os gols e depois definir nos jogos de casa a pontuação que precisa. O River precisa somar 20 pontos para ficar naquela situação de não incômodo. Eu não quero que o River chegue para a última rodada dependendo de ganhar jogo e de combinação de resultado, porque aí é perigoso. É verdade, é perigoso. O River tem que andar com as próprias pernas dentro desse Brasileirão da Série C. Eu já penso da seguinte forma, o River já não briga pelo acesso, não briga. Nós temos que ser realistas nisso, pelo que o time vem apresentando dentro de campo e pelos obstáculos que vai encontrar até a última partida. Então o River está brigando, está jogando para permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. J. Araújo, como que você viu esse empate do River fora de casa? Você também viu como o dever de casa cumprido? Claro, um ponto conquistado fora de casa, qualquer ponto conquistado fora de casa é importante. Isso aí não há o que discutir. Vai para mais uma decisão contra o Remo quarta-feira. Um detalhe que chama a atenção. Na próxima rodada tem um confronto direto que vai interessar o River. Confiança e Cuiabá, lá no Batistão domingo. É um jogo que interessa ao River, principalmente pelo que acontecer de sábado entre River e Clube do Remo. É um empate proveitoso? É. Todo o custo tem que ser comemorado. A estreia do Roberto Dias, a entrada do Vinícius no segundo tempo, também é algo que precisa ser enaltecida, a chance que ele teve na segunda etapa do jogo. Agora é preciso, para uma partida importante como essa contra o Remo, porque o Remo vem pressionado. O Remo vem pressionado pelo empate contra o Asa fora de casa, vinha vencendo por 2-0. No Cargas d'Água tomou um empate em 10 minutos e vem com um turbilhão para cima do River sábado. Mas é preciso ressaltar, empate em qualquer ponto conquistado fora de casa é bem-vindo. E principalmente em um torneio que ninguém se desgarrou. Ninguém da parte de baixo se desgarrou no quesito rebaixamento. O América está com 11 ali, o Confiança e o River com 10 e o Cuiabá com 9. Está todo mundo ainda ali embolado. A mesma coisa se você for ver lá na frente, o Salgueiro que está jogando agora contra o ABC, tem 13, está aí na 14, não tomou muita distância. Então a importância desse ponto conquistado fora é muito boa. Agora, vai para mais uma decisão contra o Remo, pode contar com o Rodriguinho, a critério do Vica. Um empate é sempre salutar pela circunstância. O River conseguiu um ponto, que vem o Remo no sábado. Tá certo, vem o Remo no próximo sábado. O Eduardo saiu machucado ainda no primeiro tempo, deve desfalcar o River contra o Clube do Remo e o Vinícius deve ser o titular da partida. Vai depender agora, claro, durante essa semana do técnico Vica. Deixa eu mandar aqui um abraço ao Matheus Portela, ao nosso querido Ayrton César, o Cebolão, do Cebolão Sat. E o Matheus Portela diz o seguinte, Chico, ele pergunta aqui a nossa bancada. Pergunta aí, e a atitude da polícia no último jogo? Não vai dar em nada mesmo? Olha, ainda não temos nenhum resultado sobre isso. Mas dentro desse tema, Chico, ontem, no jogo,
América de Natal e River pela Série C do Campeonato Brasileiro, o torcedor do River não assistiu o jogo. Não teve a proteção da Polícia Militar em Natal, sabemos porque também, né, que lá estava em clima de guerra. O Chico Costa até anunciou isso ontem no nosso pré-jogo no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, mas também deveria ter. Também vale lembrar, será que houve comunicado que a torcida iria a Natal? Tem tudo isso, Chico. Sim, a gente lamenta essas coisas de incidente envolvendo o torcedor em estádio de futebol. Não é? O torcedor é para ir para o estádio de futebol, para torcer. De repente, 2, 3 se infiltram, eu já disse aqui, se infiltram no meio das torcidas organizadas, provocam baderna, a coisa se generaliza, não é? Se generaliza e depois a situação está criada. Essa questão ela está sendo discutida, não é? Para se encontrar um termo que possa ser coibida essa violência. Se vai começar pelo estado do Piauí, bom, né? Porque aí nós não vamos assistir mais a polícia atirando. Errou, a polícia errou. O comandante do momento do policiamento lá no estádio de futebol, o coronel Paulo de Tasso, ele já deu a explicação, a versão da Polícia Militar, a coisa foi para o Ministério Público, as torcidas foram lá, né, apresentaram a sua defesa, e agora vamos aguardar o que vai ser tomado. Parece que vai ter uma outra reunião nessa semana próxima, né? Parece que é quinta-feira, outra reunião lá no Ministério Público, e eu acho que lá já vai haver alguma definição. Agora, com relação à ida da torcida do River para Natal, se lá era para ter aparato ou não, né? Eu não estava lá, não sei. Não sei se você tem a informação, se foi feita uma comunicação, né? A solicitação de segurança, se foi ônibus, 1, 2, quanto o número de torcedores para lá. Eu sei que lá, e você disse que eu comentei, estou acompanhando o noticiário, lá vive um clima de terror, né? A grande metrópole ali, né? Até o prédio do Tribunal de Justiça já foi atingido, é um clima muito tenso. Então, essa questão se ia ter segurança, se estava programado ou não, é uma situação que eu não quero aqui comentar. A gente lamenta, o que nos resta é lamentar, nós não temos a capacidade para resolver o problema. Nós não temos a capacidade de evitar, de fazer com que pessoas, né, saiam de casa com a má conduta, para ir para o estádio de futebol, se juntar a torcedores que vão verdadeiramente torcer, nós não podemos identificar se a polícia vai para lá, se ela usa de força. Eu acho que a polícia usa de força quando ela provocar. Tem uns que exageram, né? Exageram. Mas na explicação que foi dada pela polícia, que houve uma interceptação de comunicação, que as torcidas já estavam se provocando nas redes sociais e tal. O policial que atirou lá no estádio, ele errou. Lá no Albertão, quando do jogo contra o Fortaleza. Ele errou. Mas já existia um clima ruim e a polícia já estava atenta, né? Já estava atenta. Ó, você foi comigo para Bragança, né? Numa Série D. River e Clube do Remo. E a coisa lá não foi meio termo, não. Depois o Remo veio jogar aqui, houve o problema, né? A polícia fez a denúncia de que a torcida do River interceptou, a torcida do Remo, enfim. Há um clima já meio pro jogo, né? Eles nunca esqueceram essa interdição, perderam, acho que, salvo engano, 4 mandos de campo, devido àquela confusão em Bragança. Foi 25 minutos de uma verdadeira guerra. Parou o jogo, parou lá, 25 minutos, nós estávamos lá. Então, essas questões, eu acho que elas já têm que ser bem trabalhadas. Se vai torcedor do River para Belém, eu acho que tem que ser feito um comunicado à federação aqui, para a federação fazer um comunicado para a Federação do Pará, né, para que ela disponibilize segurança para o torcedor do River, né, disponibilizar segurança. Agora, o que não dá mesmo é para a gente estar nessa situação toda aqui de que você vai estar acusando A ou B, não é? A ou B em situação nos estádios de futebol. Tá certo, J. Araújo. Vai, manda. Para endossar, pouca gente sabia, mas havia um risco de ter que adiar o jogo do River contra o América e o jogo do Campinense contra o Globo. Pouca gente sabia, mas havia a possibilidade, devido ao caos que a segurança pública do Rio Grande do Norte está vivendo. Havia a possibilidade que foi rechaçada na sexta-feira de não ter o jogo do River, não ter o jogo do Campinense. Havia ainda essa possibilidade disso não acontecer. Graças a Deus teve o jogo, foi tudo tranquilo.
E até sobre essa situação da torcida do River lá em Goianinha, o policiamento, as informações chegam que eram diminutas. Por conta da situação da violência em Natal, teve que se redobrar o policiamento para a capital, e eventos como em Ceará-Mirim, no Jogo do Globo, e o Jogo do América em Goiânia tiveram policiamento reduzido. Então foi preciso, meio que na marra, que a polícia não vai ter os 2 jogos e correr tudo na Santa Paz. Agora, o fato da Polícia Militar não garantir escolta, o torcedor do River tem que ficar longe lá no Nazarenão para poder ver o jogo. Teve que ficar num celeiro, no mato, mais adiante, distante de um dos gols lá no Nazarenão, que dificultava a visão do torcedor. Isso justifica? Não. Mas que sirva de lição e de alerta para a Polícia Militar do Pará. Eu sei que tem muitos paraenses acompanhando a gente pelo Facebook, que sirva de lição para a PM do Pará. Alô, PM do Pará, vamos ficar ligado aí, porque já há um clima formado entre torcidas de River e Remo. É verdade. Deixa eu mandar aqui um abraço ao João da Mata. Alô, João da Mata, um abraço. Obrigado por estar curtindo aqui o nosso vivo no Facebook, Sidney Santos. E ao diretor de futebol do River, Robert Biapina, também está ligado aqui no nosso vivo, onde estamos debatendo nesse exato momento, Robert, a Série C do Campeonato Brasileiro, falando da equipe do River. Eu estou aguardando você fazer parte aqui dessa mesa, dessa bancada. Está devendo, já tinha, é verdade. Tem que comparecer, Robert, para falar. Você que... Nós temos que dar méritos, né, Chico? Você arrebentou em relação às novas contratações do River, que estão dando certo. Cortou no que tinha que ser cortado e agora é outro clima no River, Chico. É um time bem competitivo, né? Eu fico feliz por ver um River equilibrado, né? Um River que sabe reagir. Ontem saiu atrás, foi buscar o resultado, conseguiu empatar o jogo. E eu vejo um River com chances reais de terminar bem essa Série C do Campeonato Brasileiro. Tá, ok. Só para finalizarmos aqui, Chico, eu quero que você me dê aqui uma dica. Só lembrando a você que está nos acompanhando através do Facebook, no próximo sábado, a partir das 16 horas, olha o que eu vou falar para vocês. Sábado, a partir das 16 horas, estaremos ao vivo, direto do Círculo Militar, para o Campeonato Estudantil. Jogos Escolares, seletiva, né, Chico? Uma seletiva. Seletiva para os Jogos Escolares Estudantil. Nós vamos cobrir a natação, a seletiva da natação, no Círculo Militar, sábado, a partir das 16 horas. Um apoio da Fundesp. Aliás, o apoio não, a coordenação, né? Toda a Fundesp. Sidney, os Jogos Escolares, ela é a fase preliminar, né? Porque ela começa na etapa do interior, realizada pela Secretaria Estadual de Educação, aí quando se afunila, vem para Teresina a fase que vai definir as escolas que vão representar o Estado nessa primeira etapa, que vai ser em João Pessoa. Então, de cada modalidade vai sair um campeão, tanto nos esportes coletivos como no individual, né? E aí vai para João Pessoa. Então, a partir do dia 3, 5 horas, é a solenidade de abertura ali no Teresina Hall. Dia 3 é quarta-feira, 17 horas. E a partir da quinta-feira, dia 4, nós vamos ter os jogos acontecendo, né? Nas quadras poliesportivas, nos ginásios poliesportivos, na cidade de Teresina. E serão 5 dias, né, de competição, atletismo, handebol, voleibol, futsal, enfim, várias modalidades, natação, como você colocou, e vamos torcer para que possa ser uma grande competição. O ano passado ela já foi sucesso, né? E agora torcer para que a gente possa realmente ter um grande evento, reunindo o alunado, né, da escola pública, estadual, municipal, da rede privada, né? Eu acho que vai ser, sim, como tem sido, né, a cada ano, um sucesso os Jogos Escolares piauienses. Portanto, no próximo sábado, às 16 horas, nós estaremos ao vivo fazendo essa transmissão, cobrindo a natação piauiense. Você vai conhecer os talentos, né? Vocês vão conhecer os talentos que nós temos nas piscinas piauienses. Hoje nós temos um que está brilhando no Corinthians, que é o Vinícius Gabriel. Eu conto com você no próximo sábado, a partir das 16 horas. Chico Costa, para finalizarmos, o seu boa noite, muito obrigado, um prazer estar recebendo você outra vez aqui no nosso vivo, no Facebook Sidney Santos. Mas, para finalizar mesmo, Altos tem 2 semanas para jogar contra a equipe do CSA, 2 semanas para o técnico Nivaldo Lancuna trabalhar e corrigir os erros, e o técnico Vica tem 1 semana para... Aliás, 1 semana não, já foi o dia de hoje, né? Mas tem 1 semana, dá para dizer assim, para encarar uma outra forte equipe, que é o Clube do Remo.
O River está na crescente, né, Sidney, dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Vica fica mais para a questão de trabalho. Ele vai definir, o Eduardo vai conseguir jogar, saiu machucado, como é que vai ser o dia de amanhã do Eduardo? Ele tem a opção do Vinícius, ele tem a opção do Fabinho, né? Eu acho que ele tem as peças para reagrupar o time do River Atlético Clube. O Nivaldo Lancuna tem mais tempo, não tem problema. Ele colocou o Guilherme ontem para fazer a função do Marcos Pimentel. Tem a mesma qualidade? Não tem. Mas é um jogador que deu conta do recado ontem, né? Gostei muito, marca muito, sai de lado também. O Marcos Pimentel é mais agudo, né? Vai lá. Mas o Guilherme também não deixou a desejar, não. É como diz o treinador Nivaldo Lancuna, o Altos tem um grupo, tem um elenco, não tem só um time de futebol. Valeu, obrigado, Chico. Um abraço. J. Araújo, uma semana para o técnico Vica corrigir os erros e encarar o Clube do Remo, 2 semanas para Nivaldo Lancuna corrigir os erros e encarar o CSA no estádio Rei Pelé lotado. Com certeza, vai estar lotado o Rei Pelé. O Lancuna tem 2 semanas para azeitar a máquina, para achar o substituto ideal do Marcos Pimentel, para aprimorar o esquema com o Guilherme no meio-campo. A dúvida que ele tinha do Barata e do Joninha, para saber quem seria o dono da lateral direita, ele também tem para definir. No mais, eu acredito que o Lancuna tem todo o time na mão, os 9 jogadores para complementar a equipe. E o Vica tem um tempo curto. Já joga no sábado, mais uma decisão contra o Remo no Mangueirão. Não tenho dúvida que vai estar lotado com bom público. E agora resta também os clubes da segunda divisão também se prepararem, começarem começar a falar um pouquinho sobre isso na próxima semana da Série B, do Comercial com Cícero Monteiro, do Ferroviário com Valdomiro, do Timon com Walter Maranhão, do 4 de julho, que ainda aguarda também definir técnico para a segundinha do Campeonato Piauiense. Beleza, então, Jota, muito obrigado. Um abraço a todos, um abraço para todo mundo. Beleza, então, e sobre a equipe do Timon, conversei hoje à tarde com o técnico Walter Maranhão. Os trabalhos para valer começam a partir de segunda-feira. Deixa eu mandar aqui um abraço ao Léo Filho, ele que está entregue do médico, viu? Está internado, faz um tratamento aí, mas vai dar tudo certo, viu, Léo? Deixa eu agradecer a todos que estão nos acompanhando através do Facebook Sidney Santos. Lembrando que a Rádio Antares vai transmitir ao vivo o jogo entre Clube do Remo e River, e nós temos um convidado especial no próximo sábado, Flávio Meirelles, vai estar conosco, viu? Vai estar conosco aqui, será o nosso comentarista nessa transmissão do próximo sábado no jogo do River contra o Clube do Remo. Eu sou Sidney Santos, fiz daqui a mesa redonda lá dessas 2 feras, de Francisco Costa e de J. Araújo, que daqui a pouquinho vão estar ao vivo aqui na Rádio Antares, no Esporte 800, terceira edição. Com imagens, apoio técnico e produção de Elciney Santos, eu sou Sidney Santos, para o Blog Futebol do Piauí e para o Facebook Sidney Santos.